Quando a noite cai, o mundo muda, e as ruas que antes pareciam seguras se transformam em um pesadelo vivo, onde cada sombra pode esconder algo que você jamais imaginou. E esse é o filme The Night Time World, de 2025. Então se prepara, porque eu sou a F, e hoje eu estou escondido e falando. Então vamos recapitular. Esse é um podcast diferente, pois o apresentador gosta de contar as histórias mais macabras que conheceu e ouviu dos seus internautas, e dessa forma ele poderia criar um clima perfeito de terror, porque o sobrenatural existe, mas muitas pessoas não são capazes de acreditar ou perceber o mundo das sombras acontecendo. O apresentador se apresenta como nada, porque qualquer coisa que ele conte ali não é sobre ele, mas sobre o que as pessoas acham que não existe. E ele começa a dizer que começou esse podcast há muito tempo porque teve uma experiência de quase morte, mas quando estavam no outro lado, ele não sentiu medo, nem dor, nem presença de nada, como se tudo simplesmente tivesse acabado. Isso gerou uma crise nele sem saber se algo realmente o espera do outro lado. Ou somos apenas computadores com memória gravada que após desligar tudo acaba. Ele começa a refletir se a alma realmente existia e se era possível viver para sempre. E ele conta que há muito tempo sua mãe era enfermeira em um asilo, e uma mulher de 90 anos com a saúde física muito boa vivia tendo surtos como se tivesse visto algo muito horrível. E na sua última noite viva, ela diz que não queria continuar naquele centro de concentração e simplesmente dormiu para nunca mais acordar, porque a vida eterna dela foi um pesadelo do que sofreu no Holocausto. E para dar chance dos seus seguidores interagirem, ele ativa a ligação ao vivo. E o telefone toca e ele atende e pergunta se a pessoa era fã do programa, pois sempre acontecia na madrugada. E o homem estava assustado, pois foi obrigado a ligar para ali porque uma mulher estava do lado dele dando as instruções, ou seria seu fim. Nada, acho que é uma pegadinha e desligaria, mas ele começa a dizer que colocou um anúncio no jornal porque queria se falecer, e muitas pessoas iam achando que era apenas uma piada, mas quando viam que era verdade simplesmente iam embora. Até que essa mulher chegou e gostou da ideia. O problema é que ela não era humana e mandou ele ligar para lá porque ele não morreria nunca mais, como uma forma de castigo pelo que pediu. E ele diz que ela queria falar com ele porque era fã do programa, mas nada desliga e contaria sua primeira história de terror da noite. Nessa história vemos Paul, que vai no bar com seu melhor amigo. O problema é que ele é lerdo, baixo e esquisito, e não tinha a mínima chance com as mulheres, enquanto que seu amigo Shane é alto, bonito e desenrolado, e consegue qualquer mulher apenas se apresentando. E Paul pede ajuda para conseguir uma mulher naquela noite e tenta desenrolar a irmã da mulher que ele acabou de conhecer, mas ela não daria a mínima chance para ele. E Paul tenta dizer que ainda estava com o coração partido por causa da sua ex que acabou com seu coração. E Shane fica com raiva porque ele não pode falar nessa vagabunda que o trocou por um moreno tatuado com cara de bandido de 2 metros. E galera, pra ter um amigo assim, é melhor ficar sozinho mesmo, porque a humilhação vai atrás dos humilhados. E ao lado do Paul, uma mulher bonita pergunta se o lugar estava vago, e ele fica nervoso e tenta puxar assunto, mas ele consegue deixar qualquer pessoa constrangida, e quando ele pede o telefone dela, o namorado dela aparece e quase que ele leva uma surra de graça. E Shane diz que ele deveria tentar relaxar e contratar uma massagem particular. Dessa forma, ele ganharia confiança para chegar nas mulheres. Chegando em casa, ele entra no site de mulheres divorciadas a 2 km que querem brincar. O problema é que ele não tinha dinheiro para pagar por 30 minutos, então aquela noite continuaria igual às outras, isolado em casa, pensando que é um fracassado. Ele deita no sofá e vê um anúncio no jornal de uma massagista profissional que negociava o serviço de acordo com o que a pessoa estivesse disposta a pagar. E ele liga, mas fica nervoso e desliga. Só que o telefone começa a tocar e assim que ele atende, era a massagista que estava retornando, e seu nome era Lilith. Já avisei que vai dar merda isso.
Ela pergunta se ele queria massagem especial que faria ele relaxar de uma forma que nunca viu, e no nervosismo ele dá o endereço e ela diz que chegaria em 20 minutos, e agora ele precisa descansar um pouco porque ele sente que ela acabaria com ele. O problema é que ele acha que seriam 20 minutos, mas ela demorou 3 horas para chegar, e Paul percebe que ela era diferenciada, pois estava usando um capuz preto. Isso fazia parte do mistério, e ela pergunta se poderia entrar e ele deixa, e ele tenta puxar assunto para descontrair, mas ela diz que já estava acostumada com aquilo, e todos ficavam nervosos na primeira vez. E ele diz que só tinha $78, mas tinha uma coleção de bonecos que valia mais que o carro dele, e Lilith diz que aquele valor estava mais que o suficiente para o que ela faria com ele. Ela tira o casaco e Paul nunca viu uma mulher tão linda assim de perto e fica paralisado de nervoso. E ela pede para ir para o quarto e assim que chegam, o colchão dele estava no chão. Porque além da sua ex o trair, ela ainda levou a cama para sentar no moreno tatuado. Mas como Lilith é preparada, ela trouxe uma maca de massagem. Os dois começam a se beijar, mas ela começa a soltar uma gosma branca na boca dele que o deixa lerdo. Que porra é essa, marreco? E ela o coloca na maca e começa a jogar essa gosma por todo o seu corpo, o deixando paralisado. E ele acaba dormindo enquanto que ela faz os serviços. Depois de alguns minutos ele acorda, mas não estava sentindo seu corpo. E ela estava por cima fazendo uma brincadeira, mas não é o que você estava pensando. Porque sai uma lombriga da sua barriga que estava o sugando até só ficar a pele do boneco. No bar, Shane bebeu todas e ficou por último, e a garçonete está bolada porque ele não quer ir embora. E ele diz que estava muito bêbado para ir embora e precisaria de uma ajuda. E ela diz que o levaria para casa se ele não tentasse nada, e ele aceita. O problema é que a casa dele era muito longe, então ele vai para a casa do Paul. E a casa estava sem luz, e ele liga a lanterna do celular e começa a procurar Paul pela casa. E encontra uma calcinha no chão, então a noite foi boa. E mal sabe ele que ele estava sendo observado. E ele chega no quarto e vê tudo sujo de sangue e só estava a pele dele na maca. E Lilith aparece atrás dele e nenhum dos dois teve um final feliz. Nada volta a apresentar o programa e recebe mais uma ligação, e dessa vez é a mulher que fez o outro cara de refém. E ela diz que é o que ele estava contando em suas histórias e sempre ouvia seu programa porque ela conhece o que acontece nas sombras onde ninguém tem coragem de ver. E ela diz que decidiu atender o pedido daquele cara porque ele foi muito infeliz em fazer aquele pedido, porque muitas pessoas sonham em viver uma vida boa e ele era um cara com saúde e um corpo bonito. E o cara começa a gritar na ligação porque ela arrancou seu brinquedo torto e nada tenta desligar, mas algo estava errado, porque ela ainda estava conectada e ela o chama de Tony, porque sabia seu verdadeiro nome. E para não ouvirem o que ela estava falando, ele contaria outra história. Nessa próxima história, vemos 3 amigos dentro de um carro. Eles estavam nervosos para o serviço dessa noite, e ali perto estava uma mulher perto de um poste e um deles só precisava chegar nela e fazer o serviço o mais rápido possível, ou seria seu fim. E ele coloca tudo na mochila enquanto que os outros observam. Ele chega e se apresenta, porque eles marcaram aquele encontro em um aplicativo de encontros, e a jovem se chama Scarlett, e ela já o chama para sua casa e ele aceita, porque não poderia fazer aquilo ali na rua. E chegando, a casa estava toda iluminada como se fosse uma festa. E Scarlett começa a dançar e começa a o seduzir, mas ele sabe que tem algo de errado e precisa terminar esse serviço rápido. E enquanto que ela está distraída, ele tenta pegar na sua mochila água com alho, mas ela é mais rápida e morde seu pescoço, e seu corpo começa a ficar paralisado, e quando ele seria morto, ele consegue jogar um pouco da água no rosto dela, e aquilo queima sua pele. Mas mesmo assim, não foi o suficiente, e naquela mesma noite, ela volta para o mesmo lugar para ter mais um encontro com uma pessoa inocente. Nada volta ao vivo no seu podcast e recebe mais uma ligação, e aquela mulher mais uma vez liga e ela quer conversar.
e diz que o homem que estava com ela já morreu, mas por pouco tempo, pois logo ele voltaria. Ele aproveita para perguntar se as histórias eram verdadeiras, mas ela diz que nada de filme é verdade, apenas a parte de beber sangue para sobreviver e não poder ficar na luz do sol. E ela diz que estava nesse esquema há muito tempo e não era uma pessoa má, só estava sobrevivendo igual seus irmãos. A mulher misteriosa diz que há 150 anos ela vivia em uma casa com seu pai, sua mãe e seus 3 irmãos. E um dia seu pai morreu e ela ficou muito doente cuidando deles. E pediu aos céus uma forma de viver e ajudar sua família, e um homem apareceu com a solução. E ela conseguiu ajudar seus irmãos. O problema é que ela ficou com fome por sangue e viu todos seus familiares morrerem enquanto que ela não envelhecia. E já que ela contou sua história, ela pede mais uma dele para animar a noite. Um jovem nasceu com uma doença rara no sangue e precisava sempre receber transfusão sanguínea para sobreviver, mas aquilo era muito dolorido. Então ele começa a fazer suas próprias pesquisas com seu dinheiro e ele descobre um morcego que era capaz de contornar aquela fraqueza no seu sangue. E mesmo sem muitos testes, ele injeta em si mesmo. E desde então ele foi curado, mas agora sua sede por sangue aumentou. Andando por um beco, uma mulher o para e diz que ele era diferente das outras pessoas, mas ele não queria dar atenção e alguns homens aparecem e levam essa mulher para um lugar separado. E o jovem sente que ela estava em perigo e vai atrás, mas isso não seria fácil, pois haviam seguranças no lugar. Mas ele mostra suas habilidades e consegue acabar com todos no caminho. Ele chega na cela e a mulher estava acorrentada, e junto estava o líder deles, e ele diz que estava há anos caçando criaturas igual a ele, e usa uma faca especial para matá-lo, mas misteriosamente não faz efeito, pois ele deveria pegar fogo, mas ele é um vampiro diferente, pois não tinha as fraquezas da linhagem, e ele acaba com o cara e liberta a mulher, que era uma bruxa. E galera, não sei porquê, mas sinto que conheço essa história de algum lugar. Mas essa aqui ainda tem uma qualidade um pouco melhor. It's Morbid time. Voltando ao podcast, a mulher na ligação faz uma proposta, pois sente que ele é incrédulo sobre as próprias histórias e diz que o transformaria em um vampiro e ele só precisa considerar os pontos positivos e negativos. E o positivo é vida eterna e não envelhecer, mas o negativo é ver seus familiares morrerem, ter que se alimentar de sangue e não poder andar sobre o sol. E nada fica pensativo e quer apresentar a última história da noite. Um jovem canela fina acorda em uma cela e não lembra o que aconteceu e diz que era inocente, mas o policial não quer saber e diz que todos falavam a mesma coisa e começa a ameaçar de acabar com ele, e o jovem pede uma ligação para seu advogado, mas ganha uma coronhada na cabeça para ficar esperto. E o policial começa a zoar, porque mesmo que estivesse gravado, essas câmeras sempre ficavam ruins misteriosamente. E o jovem começa a lembrar o que aconteceu e diz que não foi ele o responsável, e tinha como prova sua camisa com os tiros que levou pelas costas. Mas o policial queimou tudo para que seu colega que morreu naquele dia seja lembrado como um herói. E alguém precisava levar a culpa. E na raiva, o jovem diz que ele mereceu por fazer coisas ruins. E o policial pega um taser e o derruba. O velho policial volta para sua sala, mas ao observar as câmeras, ele não estava na cela. E volta armado, e o jovem estava do lado de fora pedindo para ser ouvido. Mas ele atira 5 vezes antes de o ouvir. E por sorte, estava gravado, então ele se safaria dessa vez. E ele volta para a sala para reportar o que aconteceu, mas ao olhar outra vez nas câmeras, seu corpo sumiu e ele aparece atrás dele e diz que estava na hora da vingança. E ele poderia dar uma falecida no policial ali mesmo, mas manda ele entrar na cela e ficar esperando alguém chegar, e ele vai embora com seu amigo. E nada se despede de mais um programa ao vivo, e logo eles se veriam na semana seguinte. E assim que desliga a transmissão, ele recebe uma ligação e a mulher diz que estava na casa dele e alguém bate na porta. E ela estava ali para mudar a vida dele. E te garanto que alguém vai ser chupado nessa noite, mas não da forma que você imagina. Como assim? Não entendi.
E se você chegou até aqui, é porque é guerreiro mesmo. Então já deixa sua curtida e comenta, porque eu só garanto outra história de qualidade duvidosa. Mas será no próximo vídeo, porque agora eu vou enfrentar alguns boletos. Então beijos, abraços e fui!